Boa tarde. Todo mundo me ouve? Estão me ouvindo? Sim. Porque é só mesmo para... É fake, né? O nosso irmão na prece, ele falou algo que é a introdução do estudo de hoje. Quando ele disse da necessidade de fazermos, de aplicarmos o conhecimento no nosso dia a dia, conhecimento doutrinário. Bom, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, para aqueles que não sabem, assim foi dado esse título a Leon Denis, para aqueles que não conhecem. A proposta de hoje é um pouco contraditório o que eu vou dizer. Eu não vou me ater a questões morais da doutrina espírita. Eu vou me ater a Leon Denis, que é um constante divulgador e um trabalhador incrível e que nos leva e que nos suscita e que nos convida a todo momento ao saneamento moral. A todo o instante, em todas as suas obras, Leon Denis vai nos convidar e nos dizer da importância do nosso aprimoramento moral. Leon Denis, para aqueles que não sabem, contemporâneo de Kardec, eu costumo, e aí não está em obra nenhuma, é uma dedução, uma análise do Gerry. Eu costumo dizer que, como Paulo está para o espiritismo, para o cristianismo, Leon Denis está para o espiritismo. Por quê? Quando nós estudamos e vemos a trajetória de Paulo, a importância de Paulo para a divulgação das mensagens do Cristo, porque quando nós acompanhamos a trajetória de Paulo, nós sabemos que o cristianismo estava muito ainda preso na região ali da Palestina. Mas Paulo foi exatamente chamado para levar a mensagem do Cristo em outras terras, ir mais além, garantir que a doutrina, que o cristianismo não ficasse ali, preso naquela região, e acabasse sendo sufocado por outras crenças, principalmente o judaísmo. Só para testar um pouquinho, né, para provarmos um pouquinho dentro das Escrituras a importância de Paulo para o cristianismo, nós vamos ter em João 17, se não me falha a memória, Jesus dizendo para Pedro: Pedro, hoje tu és jovem. Pedro já tinha 70 anos. Pedro, hoje tu és jovem, mas virá o tempo que não serás capaz de cingir teus próprios rins. Esta é uma figura de linguagem para dizer que Pedro não seria capaz de vestir por conta própria as suas roupas, precisaria de outro. Então ele vai dizer: virá um tempo, Pedro, que não serás capaz mais de se vestir sozinho. Outro então te pegará pela mão e te guiará por terras que você nem sonha andar. Bom, tempos depois, em um pequeno conflito entre Pedro e Paulo, na região de Éfeso, Pedro vai refletir dentro deste conflito e lembrar que Jesus estava falando de Paulo. Ou seja, sabemos que em todo o projeto da divulgação do Evangelho, Paulo já estava inserido. E viria o tempo que ele assumiria o seu papel, com todo o conhecimento que ele tinha, com as línguas que ele já falava, com a dupla cidadania que ele tinha, poder transitar no mundo conhecido daquela época, levando a mensagem do Cristo. Quando nós estudamos Leon Denis, nós percebemos o seguinte, e ele vai atestar isso depois, tá? Falando de Kardec. Porque nós temos a codificação com Kardec, nós temos o Espiritismo com Kardec, nós temos tudo o que nós precisamos na codificação kardeciana. O Pentateuco, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis. Temos ali tudo o que nós precisamos, só estudar, só ler. Mas nós temos um problema, né?
a nossa preguiça em estudar, o nosso desânimo em estudar, a nossa dificuldade, às vezes, de dedicar um pouco de tempo sobre as obras doutrinárias, para entender o que é o Espiritismo, para entender que a doutrina não é de Kardec, que a doutrina não é de nenhum encarnado, a doutrina é dos Espíritos. O livro é dos Espíritos, não é de Kardec. Leon Denis, ainda muito novo, se depara com esta obra. Leon Denis nasceu em 1846, 11 anos antes de Kardec lançar a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Mas Leon Denis já tinha dentro dele o que Emmanuel chama, né, que todos nós trazemos, só que nós sufocamos. Leon Denis não. Leon Denis acendeu ainda mais. Já tinha nele a flâmula superior para que ele pudesse conduzir a sua encarnação a planos mais altos, assumindo uma proposta. A proposta de estudar e defender o Espiritismo e divulgar a doutrina espírita. Leon Denis se torna, naquela época, um dos maiores conferencistas de grandes seminários dos âmbitos das ciências, ciências humanas, enfim. Todo grande congresso que existia naquela época, que envolvia as preleções de inúmeras áreas do conhecimento, Leon Denis era convidado para falar desta nova doutrina, desta nova ciência, desta nova filosofia que surgira. E defendia com muito rigor, muito ardor. E era um dos melhores oradores. Era elogiado pela sua forma de falar. Falava a todos os públicos sem nenhuma preocupação, de forma que todos pudessem entender o que ele estava falando. Independente do grau de instrução, da classe social. Mas em tudo, Leon Denis fazia questão de frisar a importância do aprimoramento moral do ser. Isso é tão taxativo que ele vai colocar em uma de suas principais obras, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Logo no prefácio, ele vai dizer para nós: todos os males da sociedade, sem exceção, todos os males de uma sociedade têm suas raízes na falta de saber e na falta de aprimoramento moral. Isso espelha-se em Paulo. Mesmo que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que eu tenha conhecimento de todas as ciências, se eu não tiver amor, não, mentira, se eu não tiver caridade. Amor foi os poetas que colocaram depois. Caridade é prático, é ação, é atividade. É o que Leon Denis fez a vida inteira. É o que Paulo fez quando tomou contato com conhecimento. Amor é abstrato, é um sentimento. Amor, nós até mesmo corrompemos esse sentimento. É o que os Espíritos nos diz no Evangelho. Nós corrompemos o sentimento de amor atendendo aos nossos desejos egoístas. Corrompemos. E é por isso que temos dificuldade de lidar com a caridade. Porque a caridade exige o amor sublime, o ágape incondicional, o qual Leon Denis vai proferir em suas conferências daquela época. A necessidade de abraçarmos quem quer que seja, em nome do amor, em nome do Evangelho de Jesus. Leon Denis, ele se torna um dos maiores conferencistas em todos os meios. Nos grandes palácios daquela época, os duques, princesas, reis, queriam e convidavam Leon Denis para falar. Nos grandes simpósios de psicologia, de física, de química, Leon Denis era convidado para falar.
E ele falava dessa doutrina dentro daquele conhecimento, dentro do conhecimento da psicologia, da física, da química. Ele abordava a doutrina enquanto ciência dentro desse conhecimento. A ponto de um desses conferencistas, na época, da área de psicologia, levantar e dizer assim: mas como assim? O espiritismo invadiu tudo? Sim. Invadiu tudo por quê? Porque o materialismo que assola a humanidade até hoje, não devemos ignorar, nós ainda somos materialistas. Disfarçados, mas somos. Ainda somos apegados ao material. Basta analisarmos um pouquinho da nossa trajetória, das nossas propostas de vidas e ver o quanto de material está envolvido. O quanto que eu prezo por conquistas materiais, ou orgulhosas, aquelas que me enaltecem, que me envaidecem, aquelas que as pessoas precisam ver, né? Essa semana eu fiz uma questão no meu trabalho, eu levantei uma questão no meu trabalho, abrindo um parênteses aqui, na parte doutrinária, né? Eu abri uma questão porque na hora do almoço, as pessoas conversando, e fala disso, fala daquilo, surgiu a questão do casamento isso, casamento aquilo. Aí a pessoa falou assim: não, mas aí gasta muito, tem que fazer festa, tem que fazer aquilo. E eu perguntei: por que você tem que fazer festa? Você vai casar você, sua esposa, por que você tem que fazer festa? Por quê? Qual a necessidade? Por que para quê? Qual a necessidade? Real, prática, objetiva. Qual? Você está se unindo a uma pessoa, seus familiares ali, seus amigos, mas qual a necessidade de toda esse glamour, qual real necessidade? Qual é a causa primária dessa união? Por isso Sócrates foi condenado à morte e tantos outros, porque buscava a causa primária de tudo. Qual é a causa primária? Claro que o Gerry foi julgado na lata de lixo, mas não tem problema não, eu saio de lá. Qual é a nossa causa primária diante da proposta da doutrina que reproduz o Evangelho de Jesus? Qual é a causa primária de tudo? Porque foi o que levou Leon Denis a ser quem ele era. Desde novo, Leon Denis buscava responder, e aí ele coloca isso também no problema do ser, do destino e da dor. Eu vou falar nesse livro mais umas 10 vezes até terminar o estudo. Embora ele não é a obra monumental de Leon Denis, curiosamente. Ele vai dizer também que todos os grandes conhecimentos, grandes filosofias, grandes nomes da ciência, não responderam o problema central da humanidade. E não respondem, as grandes ciências de hoje, com exceto o Espiritismo, não respondem o problema central da humanidade. Que eu, que você, que todos nós não queremos falar. Mas ele vai buscar essa questão porque a principal característica de Leon Denis é o aspecto filosófico da doutrina. E como toda filosofia, vai trabalhar a partir de uma questão: a dúvida. A dúvida constante. Não é à toa que ele parte de um filósofo que é o Descartes, que trabalha o cogitum ergo sum. Se duvido, logo existo. A partir da minha dúvida, eu me estabeleço como identidade. Duvido. Por que casamento? Sou identidade, porque eu estou sendo diferente de todos. Estou enaltecendo a minha identidade diante de uma dúvida. Por quê? Saí da caixa. Pensei fora da caixa. Por quê? É o que Leon Denis fazia. Ele sempre fazia isso, porque ele entendeu que nenhum dos grandes conhecimentos da época respondeu a maior dúvida da humanidade, que ele foi buscar em duas questões, uma de Platão, outra de Sêneca, filósofo Sêneca. Porque Platão respondia: qual o maior conhecimento? O que vocês acham que Platão respondia? Qual era o maior conhecimento que nós deveríamos buscar? Aprender a morrer.
O maior conhecimento que nós podemos ter é aprender a morrer. E o filósofo cênico vai dizer, qual é o objetivo da vida? É entender a morte e aceitá-la. Se é algo que todos nós vamos passar por ela. Mas só o Espiritismo foi esclarecer de forma clara, objetiva, racional. Aprender a morrer. A morte, algo que nós precisamos contemplar. Leon Denis vai então escrever a sua obra monumental depois da morte. Foi a sua primeira obra monumental. Porque foi essa obra que deslanchou essa pessoa, Leon Denis, em toda a França, em outros países. Foi através dessa obra que todas as grandes revistas daquela época começou a divulgar mais Leon Denis. Tá quente aqui, é só eu que estou sentindo, gente. Eu transpiro, né? Melhor, não transpiro, eu vou dissolvendo lentamente. Então, através dessa obra, depois da morte, que Leon Denis vai trazer uma reflexão sobre a evolução da humanidade lidando com esta questão. Como que as culturas reagem a este processo que agora, com a doutrina espírita, a qual Leon Denis já estava divulgando, é apenas um processo de transição. E com isso, ele bota em xeque todo o materialismo daquela época, o pensamento positivista que estava já começando a querer rebater Kardec. E Leon Denis vem, através da doutrina espírita, através dos seus estudos, do seu conhecimento, dizer: só precisamos entender que a morte é só uma transição. É só um processo. Fatalmente todos vamos passar por ela. Então não adianta temer. Não adianta temer ou ficar preocupado quando ela virá. Ela virá. É fato. Eu vou morrer. Vocês vão. Todos nós vamos. Em corpo, não em espírito. Em espírito continuamos. Mas não vivemos enquanto espírito, nós vivemos enquanto corpo. É o que Leon Denis fala no Congresso de 1900. Que o maior problema que leva as pessoas a se tornarem materialistas é exatamente por não compreenderem que a vida não é do corpo. A vida não é material, ela é do espírito. Mas nos matamos todos os dias. O último estudo que nós fizemos aqui, falamos do endemoniado de Gerasa e mostramos como que uma sociedade egoísta, avarenta, preocupada com o materialismo, vai aos poucos minando a vida do espírito. Vai se contaminando a ponto do espírito se tornar enfermo, psiquicamente enfermo. Por isso, a necessidade extrema de estudarmos um pouco mais de Leon Denis, porque ele nos convida a rever Kardec a todo instante, a rever o Evangelho a todo instante. Leon Denis, graças a ele, e aí quando eu estava dizendo que para o Espiritismo nós temos, como para o cristianismo, Paulo foi fundamental, naquele momento, na França, no mundo daquela época, se não surgisse a pessoa de Leon Denis, entre tantas conferências, entre outras e outras obras, entre tantos e tantos artigos, nós teríamos um problema muito sério de corruptibilidade da doutrina espírita. Pois Kardec estava sendo a todo momento rebatido por os pseudo-sábios daquela época. Leon Denis, já em idade extremamente avançada, praticamente cego, porque antes dele se tornar este grande homem, que foi Leon Denis, desde a sua infância, demonstrando esse interesse por conhecer os mistérios que vai além, ele já tinha um ímpeto para o estudo. Mas aí a gente fica pensando que a vida de Leon Denis foi fácil.
Não, nasceu numa família muito pobre. Seu pai não tinha emprego fixo, era empreiteiro de diversas empresas. Leon Denis foi começar a estudar já com seus quase 9 anos, 10 anos. Leon Denis estudava à noite, trabalhava durante o dia para ajudar a família, ajudar os pais, não tinha quase que recurso nenhum. Seu pai, por ser empreiteiro, vivia mudando de cidade, prejudicando os seus estudos, não tinha muitas condições. O uso excessivo que ele tinha, né, de escrita e leitura, mas com poucas condições, isso fez com que ele fosse desenvolvendo uma dificuldade visual, a ponto de chegar, já em idade avançada, praticamente cego, onde já não conseguia mais escrever, mas ainda muito novo. E aí a gente vê que o espírito, quando tem um compromisso sério e assume esse compromisso, todo o amparo lhe é dado. Desde novo, 2 nomes, Surélia e Dante, 2 amigos espirituais, já dizia para ele: você deve se preparar, nós vamos te ajudar, mas você deve se preparar, você deve aprender a escrever, você deve escrever bem, com estilo próprio, mas com estilo fácil, que as pessoas consigam compreender, sem muito floreio. Eles orientaram cada detalhe de como que Leon Denis iria divulgar a doutrina. Quando falar, fale com respeito. Não use de palavreados inadequados ou modismos. Use de palavras sinceras, envolva as pessoas pelo seu falar correto. Prepararam Leon Denis em todos os detalhes, que a sua escrita devia ser muito bem elaborada, e tudo que ele escrevesse, ele deveria perguntar aos seus amigos como que estava a escrita, deveria submeter à apreciação das pessoas, e quando recebesse críticas ou elogios, simplesmente agradecia e depois, se fosse necessário, ia rever. Disseram a ele: dedicarás todo o seu tempo, até mesmo as horas de lazer, você vai dedicar a estudar a doutrina espírita, a se preparar pelo que está por vir. E era assim que Leon Denis fazia. Até nos seus momentos de lazer, ele se dedicava à boa música que lhe inspirava a escrita e a boa contemplação dos textos. Leon Denis não fazia uso de nenhum tipo de vícios comuns, né? Ainda tem uma narrativa do seu principal biógrafo, que é contemporâneo dele, Gaston Luce, que vai dizer: Leon Denis não se dava aos prazeres da juventude daquela época, pois já tinha em si a consciência da responsabilidade que havia lhe despertado para as questões centrais da vida. Lembrei agora há pouco, eu não me lembro quem foi que a gente estava bebendo lá e falou da importância da água, e Leon Denis dizia: bebida nenhuma melhor do que a água, somente. Não há melhor. Então, este foi o apóstolo do Espiritismo. Eu estou fazendo questão de trazer para vocês esta mínima, um mínimo resumo mesmo, deste grande personagem, para nós percebermos a necessidade que nós temos de rever, ou, se não lemos nada ainda, ler mais sobre os grandes nomes que a doutrina espírita proporcionou à humanidade, para que trouxesse para nós essa doutrina que alivia as nossas dores, que nos ensina a nos livrar dos nossos vícios, que nos anima, que nos prepara para as dificuldades. Leon Denis vai dizer que saber e crer não basta. Saber e crer requer prática cotidiana. Não basta eu dizer que sei e que creio. Eu preciso sair daqui com o que eu ouvi, ou com o que eu estou lendo, com o que eu estou estudando em casa, e colocar em prática onde quer que eu esteja. Aonde quer que eu esteja, eu preciso colocar em prática o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo.
Então, que nós possamos ficar com esta orientação de Leon Denis, que só saber e crer é reproduzir o que os materialistas e os positivistas e todos os grandes nomes da ciência já sabem. Mas colocar em prática é o nosso maior desafio. Colocar em prática o nosso aprimoramento moral é o que nós precisamos fazer. Um dos principais jornais daquela época, Leclerc, vai dizer que esta obra de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino da Dor, entre tantas e tantas exaltações e reconhecimentos da obra, ele vai dizer que esta obra vai promover aos homens que leem, há de promover homens melhores, e promovendo homens melhores, há de promover o saneamento moral da humanidade. Veja, esse é um dos elogios. Entre outros, um senhor que havia perdido a esposa e que já tinha contato com a doutrina, mas ao ler a obra de Leon Denis vai dizer o seguinte: eu gostaria de ser rico para multiplicar, reproduzir essa obra quantos eu puder, para que as pessoas tenham acesso. Percebam que a importância das obras de Leon Denis era tão grande que as pessoas queriam reproduzi-la. Só para vocês terem ideia, uma outra obra, que é Joana d'Arc, que Leon Denis escreve sobre Joana d'Arc, dando o devido valor a esse espírito, né, que era Joana d'Arc, que foi uma das suas orientadoras durante muitos anos. Esta obra, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, que tem contato com essa obra, ele pede a Leon Denis permissão para poder traduzi-la para o inglês e replicá-la. Porque ele dizia que na concepção dele, depois de Jesus aqui no plano encarnado, Joana d'Arc era o maior exemplo que se poderia ter. E pedia que queria reproduzir esta obra também de Leon Denis. Gente, o estudo de hoje que eu propus é exatamente isso. Um breve resumo deste apóstolo do Espiritismo. Para vocês terem uma ideia de que muitos trabalharam para que a doutrina chegasse até nós. A gente tem que começar a dar mais valor a essas obras, a ler mais, a estudar mais. Tem uma biblioteca ali, eu não sei, eu acho que não se cobra nada para emprestar, mas se cobrasse também seria justo, porque a casa precisa sobreviver. Mas a doutrina não pode, a gente não pode, né, em momento algum cobrar. Isso seria um sacrilégio, um crime contra o Evangelho. Mas vamos estudar um pouquinho mais, para que a gente possa ter outras pessoas aí fora promovendo um pouquinho mais de bem-estar na sociedade. A gente está num mundo que está se voltando ainda mais para o materialismo, para o egoísmo, um mundo violento. Quando a gente lê Leon Denis, um dos editores da revista Leclerc vai dizer que Leon Denis, quando você ler, você sente-se confortado, você se sente tranquilo, você parece que os problemas que a vida lhe apresentam são apenas dificuldades e que o pouco conhecimento que a doutrina nos deu ali naquela leitura já é o suficiente para amenizar as dificuldades. Isso era o que Leon Denis, nas suas conferências, transmitia para as pessoas, e quando você lê as obras, você também sente assim. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Ele nos permita mais e mais vezes podermos desfrutar das obras e dos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem. Só para finalizar, quando eu disse de Kardec, quando eu disse da importância que Leon Denis tem em defender Kardec, ele vai dizer algo muito importante para nós. A doutrina espírita não para em Kardec, ela vai além. Kardec codificou e deixou, mas como ela é dos espíritos, e que Leon Denis vai afirmar categoricamente, a principal característica da doutrina espírita é que ela não pertence a ninguém, ela é dos espíritos. Então ele não estava ali defendendo Kardec, ele estava ali defendendo a doutrina. E é isso que a gente precisa começar a entender. Depois da morte, esse aqui. Hã?
É Joana d'Arc. Joana d'Arc. O título é esse, de Leon Denis. Tem outras, tá? Muitas outras. Então, meus irmãos, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa retornar aos nossos lares, sabendo do nosso compromisso com a doutrina. Tá bom?